Vamos a mais um momento da liturgia da palavra que eu transmito nos meus endereços digitais. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. @Paulo Roberto Maciel 6/. É o YouTube e Instagram. Tem ainda o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e o facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Se você digitar Paulo Roberto Maciel, Maciel já chega lá. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 27 de janeiro de 2026, terça-feira, terceira semana do tempo comum no ano litúrgico A. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito temos a missa escolha. Portanto, o presidente da celebração eucarística ou da palavra pode celebrar uma missa em homenagem a Santa Ângela de Mérici, virgem. Aí a memória é facultativa e a cor é branca. Então, a missa comum, cor verde, como eu estou simbolizando com este lenço no pescoço, e a missa para Santa Ângela, cor branca. Primeira leitura, leitura do segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículos do 12b ao 15, do 17 ao 19. Naqueles dias, Davi pôs-se a caminho e transportou festivamente a arca de Deus da casa de Obed-Edom para a cidade de Davi. A cada 6 passos que davam, os que transportavam a arca do Senhor sacrificavam um boi e um carneiro. Davi, cingido apenas com um efode de linho, dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Davi e toda a casa de Israel conduziram a arca do Senhor, soltando gritos de júbilo e tocando trombetas. Introduziram a arca do Senhor e depuseram-na em seu lugar no centro da tenda que Davi tinha armado para ela. Em seguida, ele ofereceu holocaustos e sacrifícios pacíficos na presença do Senhor. Assim que terminou de oferecer os holocaustos e os sacrifícios pacíficos, Davi abençoou o povo em nome do Senhor Todo-Poderoso e distribuiu a toda a multidão de Israel, a cada um dos homens e das mulheres, um pão de forno, um bolo de tâmaras e uma torta de uvas. Depois todo o povo foi para casa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, é o 23 na Bíblia Vulgata, ou 24 na Bíblia de Jerusalém. Os versículos 7º, 8º, 9º, 10º, refrão 8º A. Dizei-nos quem é esse Rei da Glória. É o Senhor, o valoroso, grandioso. Repitamos. Dizei-nos quem é este Rei da Glória. É o Senhor, o valoroso, o grandioso. Ó portas, levantai vossos frontões. Elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Dizei-nos quem é este Rei da Glória. É o Senhor, o valoroso, grandioso. Dizei-nos quem é este Rei da Glória. É o Senhor, o valoroso, o onipotente, o Senhor, o poderoso nas batalhas. Dizei-nos quem é este Rei da Glória. É o Senhor, o valoroso, grandioso. Ó portas, levantai vossos frontões. Elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Dizei-nos quem é este Rei da Glória. É o Senhor, o valoroso, grandioso. Dizei-nos quem é este Rei da Glória. O Rei da Glória é o Senhor onipotente, o Rei da Glória é o Senhor, Deus do universo. Dizei-nos quem é este Rei da Glória. É o Senhor, o valoroso, grandioso. Repitamos. Dizei-nos quem é este Rei da Glória. É o Senhor, o valoroso, grandioso. Aclamação ao Santo Evangelho, escrito por São Marcos, capítulo 3, versículos do 31 ao 35. Vamos aclamar a palavra de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do seu reino aos pequeninos, escondendo-o aos doutores.
escondendo-os aos doutores. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos ao livro Igreja em Oração, saber a explicação dos textos bíblicos. Há uma multidão sentada ao redor de Jesus, versículo 32. Alguns dentre a multidão comunicam a Jesus que a sua mãe e alguns parentes estão à sua procura, mas ele diz: quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Versículo 35. É por meio desta comunhão íntima com Cristo que tiramos forças para realizarmos a santa vontade de Deus. Deste modo, a fé da Igreja nos recorda que a Virgem Maria acolheu as palavras com que o Filho, pondo o reino acima de todas as relações de parentesco, proclamou: bem-aventurados todos os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática, coisa que ela fazia fielmente. O seguimento de Cristo nos leva a compartilhar a sua vida a tal ponto de intimidade que constitui um vínculo mais forte que o familiar. A verdadeira família de Jesus é formada pelos que estão ao redor dele e que fazem a vontade de Deus Pai. Assim, Maria era mãe duplamente, porque gerou Jesus e porque mais do que ninguém soube fazer sempre a vontade de Deus. Então, não é o grau de parentesco que vai agradar a Deus, mas quem faz a sua vontade. Jesus fez a vontade do Pai, Maria Santíssima fez a vontade do Pai e os santos também fizeram a vontade do Pai. No livro Palavra e Vida temos também uma explicação sobre Marcos capítulo 3, versículos do 31 ao 35. Este evangelho faz parte do processo pelo qual teve de passar a família de Jesus e provavelmente o próprio Jesus para esclarecer sua relação com as pessoas. Não se trata aqui que Jesus renegue sua família, porém Jesus já vive sob uma nova perspectiva, a do reino dos céus. Jesus não é uma pessoa comum. Jesus é filho de Deus. Maria o gerou de uma forma extraordinária, pelo poder do Espírito Santo. Ele é filho de Deus. Entre as pessoas estabelece-se uma nova relação que é determinada pelo próprio Deus, que é o Pai de todos. Essa nova relação é superior e mais forte que qualquer outra que possamos imaginar. Família, raça, língua, cultura, religião. Não se fala em excluir, mas de incluir todos na família de Deus. Nós temos que aceitar Deus, cumprir sua vontade, e nós estaremos juntos na vida eterna. Acreditar que Jesus é Deus. Fé, esperança e amor. Vamos agora aos santos do dia. Estes creram em Deus, por isso foram canonizados. Santa do dia, na verdade é uma santa. Santa do dia 27 de janeiro. Inclusive o presidente da celebração da palavra ou celebração eucarística pode realizar uma missa em homenagem a ela. Santa Angela Merici, ou Merit, virgem, morreu em 1540. Fundou a Companhia Santa Úrsula, Congregação das Ursulinas, primeira comunidade religiosa feminina
a ocupar-se da educação de meninas órfãs e pobres. Morreu em Brescia 5 anos depois de fundar a congregação. De acordo com o site do Vaticano, Ângela nasceu em Desenzano di Garda, perto de Brescia, no norte da Itália, ou Breccia. A pronúncia italiana eu não sei perfeitamente, gente. Nós vamos falar aproximadamente aqui a pronúncia. Ela nasceu em 21 de março de 1474. Desde a infância tinha um forte sentido religioso, sendo que à noite a família se reunia em torno do pai João para ouvir a leitura da vida dos santos. Graças a essas leituras, Ângela começou aos poucos a nutrir uma devoção especial com Santa Úrsula, a nobre jovem britânica do século IV, martirizada com seus companheiros. Aos 15 anos, Ângela perdeu prematuramente a irmã e seus pais. Foi então acolhida na casa do tio materno. Naqueles anos, com o desejo de levar uma vida austera e penitencial, optou por ser terciária franciscana. 5 anos depois, com a morte do tio, a jovem voltou para Desenzano, se dedicando às obras de misericórdia espirituais e corporais, acompanhando o trabalho manual com a oração e recolhimento. Certa vez, teve a visão de uma procissão de anjos e virgens que tocavam e cantavam hinos. Entre eles, Ângela viu também sua irmã falecida, que lhe anunciou: "Você vai fundar uma companhia de virgens." Esta visão foi apresentada como uma escada celeste unindo o céu e a terra. Em 1516, os superiores franciscanos enviaram Ângela a Breccia para assistir uma viúva, Catarina Patendola. Na cidade, a jovem reforçou sua ideia de um laicato cada vez mais comprometido no âmbito caritativo, mas enriquecido pela sensibilidade feminina. Ao receber uma segunda visão, Ângela decidiu fazer uma peregrinação a diversos lugares sagrados. Foi a Mantua, ao Monte Sagrado de Varalho, e em 1524 a Terra Santa. Na viagem às origens do cristianismo, Ângela perdeu a visão, recuperando-a ao retornar enquanto rezava diante do crucifixo de Jesus. Ângela Merritt aceitou a deficiência momentânea como sinal da providência divina, isso para poder olhar os lugares santos não com os olhos do corpo, mas com os do espírito. Ao regressar à Itália em 1525, por ocasião do Ano Santo, Ângela foi em Romaria, cidade eterna, onde consolidou seu carisma, tanto que o Papa Clemente VII lhe propôs permanecer em Roma. Entretanto, a jovem decidiu voltar a Breccia, porque queria finalmente dar cumprimento à sua visão celeste. Enfim, em 25 de novembro de 1535, com 12 colaboradoras, Ângela fundou a Companhia das Renunciadoras de Santa Úrsula. Renunciadoras porque não usavam o hábito religioso tradicional, com uma regra de vida original: estar fora do convento para se dedicarem à instrução e à educação das jovens mulheres, com voto de obediência ao bispo e à igreja. A ideia da fundadora foi uma verdadeira revolução da graça, pois toda mulher consagrada podia santificar sua vida na sociedade, não somente no convento, atuando no mundo e na própria igreja de pertencimento. Ângela ofereceu-lhes uma nova condição social: ser virgens consagradas no mundo, capazes de se santificar para santificar a família e a sociedade. Em 1539, o estado de saúde de Ângela piorou e ela faleceu em 29 de janeiro de 1540, aos 66 anos de idade. Seus restos mortais descansam na igreja de Santa Afra, em Breccia, hoje denominado Santuário de Santa Ângela. Ela foi beatificada em 1768 pelo Papa Clemente XIII e canonizada em 24 de maio de 1807 pelo Papa Pio VII. Uma estátua em sua memória, esculpida em 1866 pelo escultor
Pietro Galli encontra-se na Basílica Vaticana. Santa Ângela de Mérite, rogai por nós. São Julião de Le Mans é santo de 27 de janeiro. Foi bispo do século III, quando morreu. No início da igreja, hein, gente? Os primeiros séculos. De acordo com a tradição, Julião de Le Mans foi o primeiro a governar a diocese de Le Mans, na França. Santo do dia 27 de janeiro é São Vitaliano, Papa. Morreu em 672. Promoveu com especial zelo a evangelização dos anglos. Santo do dia 27 de janeiro, São Gilduíno, bispo. Morreu em 1077. Foi eleito bispo ainda jovem. Alcançou do Papa Gregório VII dispensa desta função por se julgar indigno dela. E terminou seus dias na região de Chartres, na França. Santo do dia 27 de janeiro é São João Maria Musei, mártir, morreu em 1887. Criado do rei de Uganda, que, convertido ao cristianismo, não quis fugir à perseguição. Mas João Maria Musei declarou espontaneamente sua fé, sendo por isso degolado. Olha aí, um mártir, né? Degolado, morto por ser cristão, seguidor de Cristo Jesus. Santo do dia 27 de janeiro é Santo Henrique de Ossó e Cervelho, presbítero, ou seja, padre, sacerdote. Morreu em 1896. Foi o sacerdote da diocese de Tortosa, na Espanha. Henrique de Ossó foi fundador da Companhia de Santa Teresa de Jesus. Bem-aventurada do dia 27 de janeiro é a Beata Rosália de Verdier de la Sorinière, virgem mártir, morreu em 1794. Rosália de Verdier foi uma religiosa do mosteiro beneditino da Congregação do Calvário, guilhotinada em Angers, durante a famigerada e maldosa Revolução Francesa. Esta Revolução Francesa, que muitos enaltecem nas escolas, nas academias, eliminou, executou muitos cristãos católicos. Bem-aventurado do dia 27 de janeiro é o beato Paulo José Nardini, foi presbítero, ou seja, padre, sacerdote. Morreu em 1862, foi um sacerdote da diocese de Speyer, na Alemanha. Foi fundador da Congregação das Irmãs Franciscanas da Sagrada Família. Bem-aventurado do dia 27 de janeiro é o beato Jorge Matulaitis, bispo, morreu em 1927. Foi bispo de Vilna, na Lituânia, nomeado núncio apostólico naquele país. Fundou a Congregação dos Clérigos Marianos e das Irmãs Pobres da Imaculada Conceição. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar. Afinal de contas, vem de Deus, que é onisciente, onipotente, onipresente. Até nosso pai ou mãe aqui na Terra nos dão, às vezes, uma negativa, porque sabem que o não é melhor para o filho. Imagine Deus, que é onisciente, sabe tudo. Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata agora, como dizem nossos irmãos separados das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará na sua glória. Será o juízo final. Esteja preparado. Arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus como Deus e seja batizado. E nos encontraremos na vida eterna com corpos transfigurados, glorificados.